Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Maia 1111. Vou pedir desculpa que vocês vão escutar um grilinho aí no fundo, um pouco, mas vai fazer parte do vídeo de hoje. Enfim, o vídeo de hoje vai ser o segundo insight do livro A Profecia Celestina, o Celestial. Eu na verdade não sei como que é em português. O livro aqui pra mim tá The Celestine Prophecy, de James Bradfield. Então vamos recapitular um pouquinho sobre o primeiro insight. Então, o primeiro insight era um reconhecimento, né, de um sentimento de inquietação, e quando há o reconhecimento e você visualiza o que você quer, né, a sincronicidade, quando você começa a entender o porquê desse então, assim, eu queria comentar com vocês que eu esqueci de comentar no primeiro vídeo, que ele, na hora que o personagem, né, principal, na hora que ele vai, ele fica intrigado, né, com tudo isso e tal, ele fica interessado no manuscrito, e ele resolve viajar para Peru. E dá muito certo, ele chega lá, tem avião na hora, tá com desconto a passagem e tal. Então é assim que funciona a sincronicidade. Você até assusta. É como se você tivesse que ir para aquele caminho e portas se abrem. Muito, muito pelo contrário de quando a porta não tá se abrindo e você tá lá tentando abrir e a porta não tá abrindo, é porque não é pra você ir pra esse caminho. Agora, aquele que você tem que ir, aquele da qual ele tava se sentindo inquieto, algo ele tinha que fazer, né? E era ir atrás desse manuscrito. Por quê? Porque ele estava interessado, né? Porque ele se sentiu intrigado, porque ele queria saber mais sobre. Então é aquilo, quando você quer saber sobre alguma coisa, essa resposta chega até você, né? Mas esse é o primeiro insight, né? Tô só recapitulando e a gente vai entrar no segundo insight. O segundo insight, então, vai começar ele indo deu tudo certo, né? E aí ele vai, e ele foi naquele sentimento, a outra coisa, né? Ele foi naquele sentimento de confiança. Ele não tinha nenhuma dúvida do que ele estava fazendo. Então ele pegou a passagem e tal, falou, vou pro Peru, não sabia onde ia ficar, não sabia o que ele ia fazer lá, ele só sabia que ele tinha que ir para Peru. E aí ele foi e entrou no avião. Quando ele tava no avião, ele começou com sentimentos de dúvida, né? Ai, nossa, será que eu fiz certo? Tal, mas qualquer coisa também é uma viagem, eu volto, né? Dá nada não. Vai ser uma perda de tempo, mas eu volto. Aí ele resolve ir no banheiro. Quando ele vai no banheiro, ele escuta um moço conversando com o piloto. E ele escuta esse moço falando sobre o manuscrito. Eu achei que você poderia saber alguma coisa, já que viaja tanto para Peru e tal. Ele meio que escutou. E aí ele, opa, alguém que sabe desse manuscrito, às vezes eu posso saber alguma coisa. E ele vai atrás desse moço e os dois começam a conversar. E esse moço se chama Toppling, alguma coisa assim. E aí ele é historiador e ele tá interessado no manuscrito, porque o manuscrito traz uma perspectiva diferente da história, né? E aí os dois começam a conversar.
E aí ele resolve falar sobre o manuscrito para ele, porque ele falou assim: provavelmente você se encontrou comigo para eu poder te falar essa informação. Então eu vou te falar sobre o segundo insight. Então, o segundo insight é para prover a perspectiva e mostrar não só a evolução, que a gente teve evolução tecnológica, a gente teve evolução de tantas coisas, inclusive do nosso físico, mais como de pensamentos, né? E ele fala que o que o manuscrito prevê se torna inevitável. Ele coloca o nosso reconhecimento a uma longa perspectiva na história. Ele prevê que antes de entendermos onde estamos e o que vai acontecer depois, precisamos entender o que aconteceu 1000 anos atrás. Então ele diz que próximo ao segundo milênio, que é agora, vamos entender a história como um todo, vamos identificar uma particular preocupação que se desenvolveu durante a metade desse milênio, no que chamamos de anos modernos. Nosso reconhecimento sobre as coincidências representa um acordar dessa preocupação. O que seria essa preocupação? Então, gente, ele vai simplesmente levar ele a 1000 anos atrás. Como seria o desenvolver da consciência, né? Então, o que nós estamos vivenciando agora? Uma nova consciência está se abrindo, né? Algumas pessoas têm a noção disso e outras não estão percebendo. Mas assim, você já começa a perceber muitas coisas, inclusive eu vou falar um pouco da psicologia nos próximos insights. Do desenvolver da psicologia, mas, né, o que a gente vê é que muita gente já está começando a entender sobre a lei da atração, sobre as responsabilidades, né, de criar a própria história, enfim, já está tendo esse começo de consciência, né? Então, ele vai te explicar como é que se deu isso há anos atrás. E aí eu tive uma ideia de levar vocês a uma hipnose, por quê? Porque a nossa mente, ela atravessa tempo e espaço. E onde a gente foca a nossa mente está atravessando o tempo e espaço, porque ele não entende sobre tempo linear e a mente não funciona como, vou dizer assim, como nosso corpo aqui. Ela funciona ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, o que acontece? A nossa mente vai atravessar e vai lá pro passado. Nisso, a gente pode trazer de volta algumas energias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te levar de volta ao passado, como o filme De Volta ao Futuro, mas é De Volta ao Passado. E antes da gente terminar, eu vou fazer um exercício de presença com vocês e deixar bem claro para nossa mente que é para, né, deixar esse passado ir, que o passado ele é só pra gente ter o entendimento do porquê que a gente vive o que vive. E possivelmente você vai às vezes começar a relembrar algumas coisas, só que deixa passar, porque a nossa mente atravessou tempo e espaço, tá? Então, vamos lá. Então eu vou te levar, assim como ele levou o moço lá no avião. Ele fala assim: eu vou te levar para esse lugar, eu vou te guiar, né? Para você, que ele fala assim, que nada melhor do que estando na pele das pessoas que viveram determinadas coisas, para você entender. Então, para entender a história de uma perspectiva de evolução de pensamentos, é preciso levar o pensamento até lá. Então, vamos fazer isso. Quero que vocês fechem os olhos,
né? Nesse momento, se vocês quiserem fazer isso em um lugar em que você não vai ser interrompido, eu aconselho. Mas se não tiver, não tem problema. Você pode fechar os olhos e nós vamos fazer 3 respirações, tá? Pra gente dar uma relaxada. Então, a primeira, respira fundo, segura por 4 segundos e inspire, expire por 8. Então, vamos lá. Agora que a gente relaxou, eu quero que você imagine que você está com uma bússola do tempo. E você vai programar essa bússola do tempo há 1000 anos atrás. Como se você estivesse há 1000 anos atrás. Eu vou fazer contagem de 5 até 1. E quando eu chegar até 1, você estará há 1000 anos atrás. 5. Você está entrando no passado. 4. Você está viajando no tempo. 3. 1000 anos atrás será a sua experiência. 2. Você está chegando lá. 1. Libere a sua mente de qualquer coisa, porque agora você vai prestar atenção na história. Então, eu quero que você imagine que você está no ano 1000, no que chamamos de Middle Age, Idade Média. A primeira coisa que você deve entender é que nessa época a realidade era definida pelo poder da igreja cristã. Por causa de sua influência, pelo poder dos membros da igreja, tinha grande influência. O poder da igreja cristã, ela tinha grande influência sobre a mente da população. E o mundo que descreviam como reais, sobretudo espirituais, eles estavam criando a realidade de todos ao fazer isso. Por quê? Porque eles estavam implantando as ideias de um plano de Deus como centro da vida de todos. Visualize isso. Então, eu quero que você visualize agora como seria se você acreditasse, que Deus estaria no centro da vida de todo mundo. Então, você vai se encontrar na classe de seu pai, essencialmente camponesa ou aristocrata. E você sabe que sempre tem que ir a essa classe. Mas independente da classe ou trabalho que você faz, se realizar que a posição social é secundária da realidade espiritual, definido pelos membros da igreja. A vida é sobrepassar em um teste espiritual. O membro da igreja explica que Deus tem colocado a humanidade no centro do seu universo, rodeado pelo cosmos, para apenas um propósito: ganhar ou perder salvação. E nisso você tem que escolher entre as duas forças, a força de Deus ou cair nas tentações do diabo.
Mas entendo que você não enfrenta sozinho. Na verdade, o indivíduo não está qualificado para determinar isso. Um membro da igreja, sim. Eles estão lá para interpretar as escrituras da igreja e para te dizer que a cada passo seu, se você está de acordo com Deus ou se está sendo enganado pelo diabo. Se você o seguir, você terá seu lugar na vida e após a morte. Aliás, na vida após a morte. Mas se falhar, terá o purgatório. A gente tem aquele filme, né? Ai, que eu já até esqueci o nome dele, que é engraçado, que mostra o purgatório, né, na época do sertão, enfim. O manuscrito diz que o que é importante aqui é entender que cada aspecto da Idade Média é definido por Deus, até mesmo um trovão ou um terremoto. A morte de alguém podia ser a vontade de Deus ou as engenhosidades do demônio. Nessa época não existia tempo, doença, as forças geológicas e etc. O entendimento sobre, né? Todo mundo acreditava na igreja. O mundo era operado por meios espirituais. Mas agora que você está nesse momento na história, o seu mundo começa a se desfazer. No 14 e 15 centuries, né? Primeiro você nota algumas ações secretas dos membros da igreja, violando os votos de castidade ou recebendo doações para olhar para outro lado, quando o governo oficialmente viola as leis da escritura. O que eu acredito que já existia sempre, né? Mas às vezes era muito secreto, só que como houve a mudança, isso acabou virando pivô de mais uma estrutura que estava se desfazendo, né? Essas ações impróprias se alarmam, pois os membros da igreja são a conexão de você com Deus. Lembre que eles são os únicos que interpretam as escrituras. Você não sabia ler, você não sabia escrever. Alguém ditava as regras para você, né? De repente, você está no meio de uma rebelião. Um grupo que tem como líder Martin Luther é chamado para se distanciar do cristianismo. Os membros da igreja são corruptos, eles dizem, demandando o fim da liderança sobre a vida das pessoas pela Igreja Católica. Novas igrejas estão sendo formadas baseadas na ideia de que cada pessoa deve ter acesso às escrituras pessoalmente e interpretá-las como elas querem, sem ninguém no meio. Ou seja, não tem ninguém intercedendo a sua relação com Deus. Você agora se comunica diretamente com Ele. Pensa agora, você tinha alguém que comunicava com Deus e que dizia o que você podia e o que você não podia fazer, gente. Imagina você viver nessa época. Hoje em dia, ninguém tem isso em mente, né? E mesmo que você ainda viva isso, não é da forma como era bem limitante. Eu imagino que era bem limitante. Enquanto você olha a sua descrença, a rebelião se sucede. Membros da igreja começam a perder. Por séculos, homens definiram a sua realidade de acordo com a igreja e agora, diante de seus olhos, eles estão perdendo a credibilidade. Consequentemente, o mundo todo está sendo questionado. A clara ideia sobre a natureza do universo e o propósito da humanidade baseada na igreja está se desfazendo, deixando você e toda a sociedade em um lugar precário. Pensa, tudo que você acreditava, tudo que você se desfazendo diante dos seus olhos, era a realidade da qual eles viviam, né? Então, é como se aquela segurança que você tem se desfizesse naquele momento. Afinal, você cresceu, acostumado em ter a autoridade na sua vida para definir a realidade. E sem uma direção externa, você se sente confuso e perdido, né? É um ciclo que estava se fechando e
nos seres humanos se apegam a determinadas coisas e eles não deixam isso se desfazer. Se a definição de realidade se baseava na descrição da igreja, ela é errada. O que é certo? Você vê o impacto disso para as pessoas daquela época? Pensa que você está acostumado a viver de determinada forma e tudo isso se desfaz? Não é fácil. Fato que em 1600, astrônomos provaram que o Sol e as estrelas não se situavam em volta da Terra, como era considerado pela Igreja. Claramente, a Terra não era o único pequeno planeta girando em volta do Sol, numa galáxia contendo milhões de estrelas. Isso é importante. A humanidade perdeu seu lugar no centro do universo de Deus. Vê esse feito? Agora, quando você vê o tempo, plantas crescendo, alguém morrendo, você sente grande perplexidade. No passado, você diria que Deus era responsável, ou o diabo. Tudo que você tomou por verdade precisa ser redefinido, especialmente sua relação de Deus com Deus. Com esse reconhecimento, o ano moderno começa. Tem um democrático crescimento e uma ruptura pela autoridade papal. Definições do universo baseadas na especulação ou fé na escritura não são aceitos. Apesar de nossa perca da certeza, não queríamos arriscar algum novo grupo controlando nossa realidade como a igreja teve. Se você estivesse lá, estaria participando na nova criação do mandato da ciência. Como assim? Você teria olhado para essa esse indefinido vasto universo e teria pensado como fizeram os pensadores de hoje, que precisaríamos de uma construção de consenso, um jeito sistematicamente de explorar esse novo mundo de hoje. E você teria chamado esse novo jeito de descobrir realidade como um método científico, o que nada mais é que a ideia de como o universo funciona, chegando afinal à mesma conclusão, então oferecendo essa conclusão e ver se outros concordam. Então você prepararia novos exploradores de sair nesse novo mundo, nesse novo universo, cada um com seu método científico, e você teria lhe dado uma missão. Explore este lugar e descubra o que funciona e o que significa o porquê que estamos aqui. Você sabia que tinha perdido seu universo, Deus, organizado, e por causa disso, sua certeza sobre a natureza de Deus. Mas você sentiu que tinha um método, um processo construído através do qual você descobriria sobre as coisas em volta de você, incluindo Deus, e incluindo o verdadeiro propósito de nossa existência no planeta. Então você manda seus exploradores para descobrir e depois se reportar. O manuscrito diz a esse ponto que começamos a acordar agora. Mandamos esses exploradores trazer a explicação do universo, mas porque o universo é muito complexo, não foram possíveis de retornar agora. Qual é a preocupação, então? Volte naquele período de novo. Quando a ciência não pôde trazer à volta a ideia de Deus, seu propósito, a falta de certeza, sentido, nos afetou toda uma sociedade ocidental. Precisamos de algo até nossas perguntas serem respondidas. Quais são as perguntas? Por que estamos aqui então? Se não é Deus que governa, o que é que governa então? Né? Eventualmente chegamos na mesma solução lógica, enquanto nossos exploradores espirituais. Então a gente trouxe o fim de um mundo completamente espiritual para um mundo completamente da ciência e que agora estamos tentando balancear, né? Enquanto então nossos exploradores espirituais não voltam para nos explicar sobre a nossa existência, vamos nos adequar a este novo mundo. Por que não trabalhar no ganho e senso de segurança? E foi o que fizemos. 4 séculos atrás, nos suprimos
nossos sentimentos, nós suprimimos nossos sentimentos daquela época, focando em uma conquista da Terra e usando essas conquistas para melhorar nossa situação. Na verdade, a conquista da Terra já funciona já há muito tempo, né? E que inclusive a igreja estava no meio, mas enfim. Nosso foco gradualmente virou nossa preocupação. Nos perdemos em criar segurança para substituir a espiritualidade que perdemos. O que realmente acontece é que suprimimos essas questões espirituais e nos preocupamos em sobreviver. E ainda não sabemos por que sobrevivemos. Então, ele traz essa visão histórica sobre a Idade Média, da qual você está vivendo agora, e ele explica por que o manuscrito traz isso. Então, o manuscrito nos traz essa visão para mostrar que nós estamos vivendo essa volta, né, desses agentes espirituais que estão aí e que estão trazendo de volta a espiritualidade. Porque a ciência e o ganho material já não está satisfazendo o ser humano. Ele já está chegando num ponto em que nada disso satisfaz. Você consegue mudar a sua realidade, mas aí você mudou a sua realidade e aquela sensação ainda não sai. O que é essa sensação? O que é essa inquietação? O que é esse sentimento de que falta alguma coisa? Ou a gente acredita que falta alguma coisa em vez de nossa, tá tudo tão bem e tal, mas ainda assim não explica, né, a nossa vivência. A gente explica, mas acho que nunca é o suficiente. Ainda falta, né, alguma coisa. Mas enfim, isso é o que a gente acredita, talvez. E talvez porque a gente acredita, a gente viva, né? Viva a inquietação, viva essas questões, e que talvez tudo que a gente tem que fazer é simplesmente aceitar a vida como ela é, né? Mas enfim, o ser humano não foi feito nem para isso, nem para aceitar tudo também. Ele tem essa questão dentro dele, ele tem esse desejo dentro dele, né? Então, nós temos que não podemos suprimir esse sentimento, ele tá ali, né? Temos que validar ele. Podemos fazer algo com ele? Podemos não fazer? Não necessariamente precisamos fazer algo. Então, agora que a gente terminou assim de falar sobre o manuscrito, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí que a gente pode falar. Então, o Awakening, o manuscrito diz que nesse ponto que chegamos, a gente está acordando agora para esse reconhecimento de que estamos nessa preocupação, né? Nessa vida, né? Só de trabalho, de ganhos materiais, enfim. Então ele pede assim, quando nessa época que ocorreu essa ruptura, esse novo conhecimento, né? O que muitos chamam de iluminismo, enfim, que trouxe aquele sentimento de incerteza, e que até
até esses exploradores espirituais da qual ele fala, trouxesse, a gente se adaptou. E quando a gente se adapta a alguma coisa, a gente suprime as questões. E foi isso que aconteceu. A gente se adaptou à vida nova e suprimiu certas questões, né? Em nome da ciência. A ciência sabe tudo e a gente deixou de lado a espiritualidade. Então ele fala que nós esquecemos o porquê que a gente está sobrevivendo, né? E é nessa... Então o segundo insight observa a cultura por uma perspectiva histórica, né? Durante os anos, e que nós estamos chegando num momento em que estamos obsessivos com a intensa preocupação com a progressão econômica. Aí ele até pergunta por quê, mas o que tem de errado? É isso que tornou nossa civilização ótima. Ele falou assim, não, você tá certo, ninguém tá dizendo que era errado. Na verdade, o manuscrito diz que essa preocupação foi necessária para esse estágio da evolução. Mas estamos perdendo muito tempo com isso, e tá na hora de acordar da nossa questão original. O que está por trás da vida? Por que estamos aqui? Aí ele pergunta, você acha que os outros insights explicam esse propósito? Ele fala que sim, que espera que eles não destruam, que no caso tá ocorrendo a parte história fictícia do livro, né? Que é que eles estão que eles estão atrás desse manuscrito que o governo quer destruir. Mas eu vou trazer vocês para o aqui e o agora, pra gente terminar, para eu terminar de contar a história para vocês desse segundo insight. Então, na contagem de 1 até 5, quando eu chegar em 5, vocês vão acordar. 1, sentindo balanceado. 2, sentindo confiante. 3, todos essas histórias do passado ficarão no passado. Estamos aqui falando sobre eles somente para entender o processo evolutivo da consciência humana. 4, mas agora estamos vamos release, que significa deixar esse passado no passado, e vamos voltar para a nossa consciência, ao presente, e ficar no presente. 5, acordar, abrir os olhos, e você vai passar por um tempo agora, observando tudo à sua volta, sentindo um sentimento de paz, né? Sei que vocês sentiram um pouco de incerteza quando a gente voltou, mas agora estamos no presente, tá tudo seguro. Você está na sua casa, segura, e você está no mais um processo evolutivo, porém um pouco diferente agora, e você está compreendendo o que está acontecendo. Mas continuando a história do livro, então no livro ele termina de contar, de falar sobre o manuscrito, e eles estão chegando a Peru. Quando ele chega a Peru, o Dobby pergunta pra ele, quais são os seus planos? Aí ele fala, não tenho plano, na verdade. Aí ele falou, então eu vou te dar o nome do meu hotel aqui e tal, e você me encontra. Tá, beleza. E aí quando ele pegou um táxi, foi chegando no hotel dele, ele sentiu que algo não estava legal ali e resolveu pegar o táxi e ir direto pro hotel do Dublin. Quando ele chegou perto do hotel do Dublin, ele viu uma confusão e o Dublin estava correndo. O Dublin pede para ele correr também, fala, corre, corre. E ele corre, e aí os dois se perdem, ele não sabe o que aconteceu com o Dublin. Neste momento, ele encontra com uma outra pessoa que chama Wilson,
E esse o Will conversa com ele e resolve ajudar ele. Aí ele fala, por que você tá me ajudando e tal? Aí ele fala, você sabe do manuscrito? Aí ele, como é que você sabe que eu sei do manuscrito? Aí ele fala, você estava com um Dublin e tal, ele é historiador, ele sabia quem que ele era. E aí os dois começam a conversar, inclusive eles têm o outro... como é que chama? O outro membro da igreja que falou do manuscrito pra ex-namorada do James. E aí eles veem que eles têm em comum, né? Eles conheciam essa pessoa. O James não, né? Ele fala, não, essa mesma pessoa trouxe conhecimento do manuscrito pra ela e ela trouxe pra mim. Aí ele fala, e eu interessei no assunto. E aí ele fala, ele não tá vivo mais e tal, mas ele tinha uma missão de espalhar o máximo de informações sobre o manuscrito. E aí ele fala, não, mas agora me deu vontade, depois de tudo que eu vivi, né? Eu tô com vontade, eu quero ir embora pros Estados Unidos, ficar seguro, né? Aí os dois conversa vem e tal. E aí o Will fala, não, agora não é apropriado de você ir pro hotel, tá? Eu vou te levar pra um outro lugar. E aí eles vão pra um outro lugar. E chegando lá, um dos donos, né, da casa que eles vão pergunta pro Will, você vai atrás do nono, né? Aí ele fala, vou sim. E aí eles chamam o James pra ir atrás do nono. Aí ele fala assim, mas se você sabe todos os 8 insights? Aí ele fala que sabe. Só que aí ele fala, então me fala sobre os 8 insights. Ele fala, não é assim. Os insights te encontram. Eu posso te trazer todas as informações, mas só quando você estiver passando pelo processo é que você vai ter nos insights. Acho que é por isso que chama insights, né? Porque você vai ter nos insights sozinho. Você tem um pouquinho de informação ali, um pouquinho de informação aqui, e aí você vai ter nos insights sozinho. Então é isso, gente. O segundo insight, então, é sobre essa mudança da consciência. Ele mostra da história, mas é uma mudança da consciência que tá ocorrendo outra vez, né? Então, houve uma vez na história em que Deus era o centro do universo, né? Mas Deus não é mais. Embora Deus ainda possa fazer parte de muita vida, de muita gente, as pessoas ainda, né? Ainda colocam Deus como responsável, porém, eles tomam como responsável por várias outras coisas. Inclusive, a ciência mostra as leis naturais das quais a gente vive, as leis naturais da natureza, as leis daqui, leis do universo, da física. Agora tá descobrindo a física quântica. Então, por isso que a mecânica quântica. Então, quando a gente trouxer mais e mais a mecânica quântica, muitas coisas vão fazer mais sentido. Então houve essa mudança, né? Em que mostra que você vive aquilo que você acredita. Então, eles viveram por muito tempo acreditando que Deus era o centro do universo. Então, tudo que acontecia era Deus. E tinha muita guerra, tinha muitos problemas, né? Então, quanto mais consciência a gente tem das coisas, menos guerra, menos essas questões, né, vão tendo problema. Quem sabe eu vou trazer o motivo das quais a gente não tem tanta guerra, não tem tanta diferença entre Deus e diabo. Ainda temos, só que a ciência trouxe algumas informações e os seres humanos se adaptou Deus dentro da ciência e tudo, né? Então a gente adapta, a gente não quer se desfazer totalmente daquela crença e a gente adapta a crença dentro da nossa realidade e a gente vive aquilo.
Não tô dizendo o que é real, o que não é. Tudo é real. Vocês têm que pensar que esse é a última coisa que eu vou falar. Tudo é real. Desde que você acredita. Era muito real para eles naquele momento. Era muito real que alguém tivesse um plano e que nesse plano você exercia tal e tal coisa. Era muito real para eles, né? Era muito real eles se sentirem powerless, como se não tivesse poder nenhum sobre a vida deles. Então a ciência trouxe um pouquinho de poder sobre a nossa vida. E a nossa nova consciência da qual está chegando aí, a gente vai ter total responsabilidade sobre a nossa vida. O que eu acredito que ainda tem que ter um balanceamento, ainda existe uma cocriação, mas não é necessariamente uma pessoa ali no centro cocriando para todo mundo, é todos nós cocriando juntos. Inclusive, quando estamos falando do passado, estamos cocriando o passado. A gente está mandando mensagens pro nosso eu lá no passado, só de pensar. Por isso que eu fiz uma hipnose para trazer vocês aqui de volta. Certo? Então agora a gente vai deixar o passado no passado, é só para ter o entendimento. E até o próximo insight. Namastê.